Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. O meu nome é Henrique Oliveira e o vídeo de hoje aborda um dos desafios metodológicos mais recorrentes na investigação quantitativa baseada em inquéritos por questionário, ou seja, a gestão de dados omissos ou missings. Na prática da recolha de dados por aplicação de questionários, raramente conseguimos obter um conjunto de dados perfeito. Os inquiridos podem saltar perguntas, nomeadamente por lapso, por falta de vontade de responder ou porque a questão não se aplica adequadamente. Ignorar este problema ou tratá-lo de forma inadequada, como por exemplo a simples eliminação dos participantes incompletos, pode introduzir enviesamentos severos nos nossos resultados e reduzir drasticamente o poder estatístico das nossas conclusões em virtude da diminuição da dimensão da amostra considerada. Para ilustrar a abordagem correta a este problema, vamos utilizar um conjunto de dados simulado já carregado aqui no SPSS versão 31. Como podem observar, nesta vista de dados, estamos a trabalhar com uma amostra de dimensão considerável, composta por 500 respondentes. Cada linha representa um respondente e tem registadas as suas respectivas respostas ao questionário, usando uma escala Likert de 5 pontos. O que quer dizer que as respostas possíveis correspondem aos números inteiros 1, 2, 3, 4 e 5. Acedendo à vista das variáveis, clicando aqui com a tecla esquerda do rato, verificamos que o instrumento em questão é composto por 15 itens, nomeados de IT_1 a IT_15. O ponto crítico, e que ditará a nossa estratégia de imputação, diz respeito à natureza métrica destas variáveis. Tratam-se de dados ordinais, pelo que, e como já mencionado anteriormente, as respostas foram recolhidas numa escala Likert de 5 pontos, variando de 1, por exemplo, discordo totalmente, a 5, por exemplo, concordo totalmente. Por este motivo, e também como já referido anteriormente, os valores na nossa base de dados são números inteiros discretos entre 1 e 5. Portanto, qualquer método de imputação que possa gerar, por exemplo, um valor como 3.4 ou 2.8 seria teoricamente inválido para esta escala, pois os dois exemplos que acabei de mencionar não são números inteiros. Se observarmos com atenção, notamos a presença de células vazias dispersas pela nossa matriz de dados. O nosso objetivo hoje não é apenas tapar estes buracos, mas sim fazê-lo de uma forma estatisticamente robusta que respeite a incerteza inerente à ausência da informação e que, fundamentalmente, respeite a escala Likert de 5 pontos. Antes de executarmos o algoritmo de imputação múltipla, é imperativo fazermos uma ressalva metodológica crucial. Para que este método de imputação seja estatisticamente válido e não introduza enviesamento nos nossos estimadores, foi realizada uma verificação prévia ao padrão de dados omissos na nossa base de dados. Nomeadamente, confirmou-se que o padrão de dados omissos é do tipo Missing Completely at Random, ou seja, os dados omissos são completamente aleatórios. Isto significa que a probabilidade de um dado estar em falta não está relacionada nem com as variáveis observadas, nem com os valores da própria variável em falta. Se este pressuposto não for cumprido, esta ação de imputação poderá distorcer a distribuição real dos dados e comprometer a validade do modelo final. Assim, em cenários de investigação rigorosa, recomenda-se a realização prévia do teste de MCAR de Little
para validar a hipótese estatística que a nossa base de dados revela um padrão completamente aleatório de dados omissos. Vamos então agora ver como se faz a aplicação do método da imputação múltipla no SPSS versão 31 com configurações específicas para dados do tipo ordinal. A primeira recomendação a considerar consiste em verificar que todas as variáveis estão definidas como ordinais. Acedemos à lista das variáveis e na coluna designada por Major, confirmamos que todas estão definidas como ordinais. Depois, voltamos à janela dos dados e acedemos ao menu Analyze, depois Multiple Imputation e, por fim, Input Missing Data Values. Nesta nova janela que se abriu, vamos proceder à configuração do procedimento da imputação múltipla. Começamos por selecionar todas as variáveis, clicando na primeira variável IT_1 com a tecla esquerda do rato e na última IT_15 com a combinação da tecla Shift do teclado e simultaneamente com a tecla esquerda do rato. Depois, clicamos sobre este símbolo. E como resultado, verificamos que todas as variáveis da base de dados estão agora incluídas no procedimento da imputação múltipla. Um dos parâmetros essenciais a definir consiste na indicação do número de imputações que vão ser realizadas. De acordo com a literatura científica relacionada com o tópico da imputação múltipla, o número mínimo a definir deve ser 3, com um valor mais confortável de 5. No presente exemplo, vamos definir apenas o valor mínimo de 3 imputações. Com o número de imputações já definido, indicamos agora um nome para a base de dados com os valores ordinais imputados para os dados em falta. Existem ainda 3 tabuladores nesta janela, nomeadamente Method, Constraints e, por fim, Output. No entanto, neste exemplo vamos manter todas as especificações que o SPSS disponibiliza por defeito. Por fim, basta agora clicar aqui em OK. Vamos agora concentrar a nossa atenção no output produzido pelo SPSS. Como se pode ver, o SPSS não executou o procedimento da imputação múltipla porque, de acordo com esta mensagem, o modelo de imputação múltipla necessita de mais de 100 parâmetros relativamente à variável IT_3. Este constrangimento do número de parâmetros no modelo de imputação múltipla, pré-definido no SPSS em 100, impede que a imputação seja devidamente executada. Para ultrapassar este constrangimento, é necessário recorrer ao modelo de sintaxe do SPSS, de modo que seja possível alterar a especificação do número de parâmetros relativos à metodologia da imputação múltipla. Voltando novamente à vista dos dados, acedemos de seguida ao menu Analyze, depois Multiple Imputation e, por fim, Input Missing Data Values. Aqui está novamente a janela com todas as definições do modelo de imputação múltipla executada anteriormente. Agora vamos clicar aqui no botão Past. De seguida, observamos que estamos perante esta nova janela, que é uma janela de sintaxe do SPSS e que contém um conjunto de instruções. Estas instruções consistem numa série de comandos necessários para a realização de diversas tarefas e que, neste caso, exemplificam a execução do procedimento da imputação múltipla. De modo a ultrapassar o constrangimento obtido há pouco relativamente ao número de parâmetros da metodologia de imputação múltipla, torna-se necessário acrescentar nesta linha, aqui, mais informação, nomeadamente o número de parâmetros a utilizar na metodologia de imputação múltipla.
O parâmetro que vamos adicionar inicia-se pela letra M, que se deve digitar aqui, e que faz automaticamente surgir um pequeno menu onde se observa os diferentes parâmetros que são possíveis adicionar nesta linha. No presente caso, o parâmetro necessário é maxModelParam. Depois, basta introduzir um número de parâmetros logo a seguir ao sinal de igual, que de acordo com simulações previamente realizadas, considerou-se o valor de 230 como adequado. Relativamente ao número de parâmetros, quanto maior o número, maior o tempo de processamento no SPSS, pelo que se recomenda que sejam realizadas algumas simulações prévias, de modo a identificar, empiricamente, qual o mínimo de parâmetros a partir do qual o SPSS valida a metodologia de imputação múltipla, optimizando, assim, o processo de cálculo. Agora que o número de parâmetros foi desde já especificado, vamos executar a sintaxe de modo que o SPSS realize o procedimento de imputação múltipla. Para tal, acedemos ao menu Run e escolhemos All. Podemos agora observar que a metodologia de imputação múltipla está a ser realizada conforme informação mostrada nesta linha de base e que o número de iterações está progredindo. O procedimento de imputação múltipla ficou concluído na 10ª iteração e, ao fim de algum tempo, o SPSS mostra o respectivo output, confirmando que todo o procedimento foi bem sucedido. Vamos agora observar o resultado final. O SPSS produziu uma nova base de dados que se pode observar aqui, e cujo nome é dados imputados conforme definição realizada em passo anterior. Como se pode observar, este ficheiro tem mais uma coluna do que o ficheiro original e cujo nome é imputation underscore e que diz respeito ao número da imputação realizada. Ou seja, uma vez que nós definimos inicialmente a realização de 3 imputações, os valores desta coluna corresponderão aos seguintes valores: 0, que indica o grupo de dados originais, 1, que indica o grupo de dados da primeira imputação e onde se pode ver igualmente a coloração amarela que o SPSS coloca na célula em que o valor foi imputado. 2, que indica o grupo de dados da segunda imputação. E, por fim, 3, que indica o grupo de dados da terceira imputação. É possível observar também que todos os valores imputados foram ordinais e que, desta forma, respeitam a escala Likert de 5 pontos considerada inicialmente. Este ficheiro final tem agora 2000 dados, ou seja, 500 originais mais 1500 resultantes dos 3 grupos relativos às imputações realizadas. O ficheiro de dados imputados pode ser gravado para utilização futura, selecionando o menu File e depois Save As. Basta agora colocar o nome adequado para o ficheiro a gravar, que será um ficheiro de dados SPSS, cuja extensão é SAV. Clicamos finalmente em Save. Podemos também gravar o ficheiro de sintaxe que foi produzido anteriormente para utilização futura. Para tal, acedemos à janela de sintaxe e no menu File escolhemos Save As e atribuímos um nome ao ficheiro.
Repare-se agora que a extensão do fecheiro é distinta da anterior, pois agora estamos a gravar um fecheiro de sintaxe que tem extensão SPS. Clicamos finalmente em Save. Em vídeo a colocar futuramente aqui no canal, iremos abordar o procedimento relativo ao processamento adequado de dados provenientes de uma imputação múltipla, isto é, o processamento de forma agregada dos dados imputados. Se este vídeo foi útil para o vosso trabalho, considerem deixar um gosto para apoiar o canal. E se quiserem acompanhar os próximos tutoriais, não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sininho que está aqui na barra inferior para receberem as notificações e assim vão ser sempre avisados automaticamente quando surgir novo conteúdo aqui no canal. Bom trabalho e até à próxima semana!